Vocês estão me ouvindo aí agora? Parece que deu certo aqui. Sim, estamos. Oh, maravilha. Não deu fora ainda, pessoal? Pelo jeito que eu custei entrar aqui. Rony, ainda tem, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete conselheiros presentes. Ok, vamos aguardar então, né, até as 18h30. Isso.
A gente já tem quórum mínimo. Podemos iniciar, então? Pode, pelo regimento aqui, no parágrafo terceiro do artigo 12, fala que a segunda chamada poderá ser antecipada se presente a maioria simples dos membros. Aí é com você, presidente. Ok, então vamos declarar aberta aqui a reunião ordinária. E eu não lembro, é a Cláudia que colocou aquela pauta, né? Só tem aquela pauta mesmo. E o Jimmy solicitou que fosse incluso, mas a Amanda já havia fechado, né? Eu quero saber dos conselheiros aí, né? O que que vocês acham? Acham pertinente ou deixa para a próxima? Somente a Cláudia faz as indagações dela aí. Porque, segundo informações, né, não compete ao setor de cultura, né? Ah, Então, Rony, mais ou menos, né? Porque como é monumento tombado, eu penso que Pres- alguma coisa tem a ver com a cultura. presidente, questão de ordem, por favor. E aí eu também estou inscrita. ô, Sandra, desculpa, eu não sabia que você sempre é a primeira, né, a levantar a mão, e por isso que eu passei para frente a pauta aí, e eu não domino muito bem aqui o Paranauê do computador. Então, Cláudia, você me desculpe aqui, vamos dar prioridade para a Sandra, então, por gentileza? Tranquilo, estou Pode de boa. ser? Sandra, prossiga, por favor. Eu não estou conseguindo acessar aqui o levantar a mão, mas boa tarde a todo mundo, né? Ou quase boa noite, ou boa noite, né? Isso aí mesmo. Então, eu queria antes, presidente, pedir que você colocasse para referendar essa mudança de deliberação, porque as reuniões do conselho são híbridas. E aí houve uma decisão sem consultar os conselheiros, então eu queria que fosse referendada para ficar registrado, porque eu acho que a diretoria ela tem que observar as decisões do conselho, e uma das decisões foi que as reuniões seriam híbridas, ou seja, presencial e online. Como foi informado que seria 100% online, eu gostaria que você colocasse para referendo do Conselho, para ficar registrado que nada é feito sem ouvir os conselheiros, tá bom? E a outra, e já aproveitando, me parece que já colocou na pauta a questão do, do, do centro de tecelagem, porque está na convocatória. Sim, eu entendi que tá. Eu acabei de dizer que Sim, estava. já está, porque eu recebi a convocatória. Eu Sim, recebi a convocatória com 2 pontos: informes e sobre o centro de tecelagem. E me parece que o certo. Jimmy tinha um assunto, então acho que seria interessante referendar essa mudança de horário, essa mudança, né, de 100% online, submeter-se a nós, conselheiros, para a gente se manifestar, para registrar em ata. Ok, faremos isso. Primeiro, então, eu posso seguir, Sandra, com a Cláudia agora? Eu acho que é melhor colocar para referendar, né, a reunião 100% online, não ser híbrida. Só O que que coloca os para registrar conselheiros em acham? ata. Porque, veja bem, a secretaria, todos lá estão, a maioria em Ok. home office. Então, o que que eu acatei, né, por sensatez, né, a gente deslocar lá. Eu não consigo dominar aquele telão lá. Eu não sei se você consegue, Sandra. Na próxima vez eu te consulto e a gente vai lá. Mas eu creio, a Leiciana, não sei se pode falar pela Mônica aí, ela poderia, então, emprestar o espaço. Né? Se fosse assim, aí eu ia lá. Tipo, você também, Sandra? Né? A gente ia nós dois lá, quando for assim, porque grande maioria, a gente está percebendo, está indo online. Né? Quando o pessoal da secretaria está lá à disposição, não tem problema nenhum. Mas como o pessoal não está lá, eu não domino aquilo lá. Então, para ficar no notebook ou no celular, só para ir lá, presencial, sejamos condescendentes. Né? Eu não achei viável. Nem você deslocar, gastar gasolina, né? É só Eu gastar referendar, Uber. é só colocar para referendo, ou Sim, mas seja, para que a gente. eu estou tentando deixar ciente, né, a minha decisão aqui.
Então vamos referendar aí. O que os conselheiros acham da minha decisão primeiro aí? Eu, Rony, excepcionalmente, estou de acordo. é melhor colocar no chat quem for contra, registrar, Sim, né? No chat. Sim. É só quem for contra que vai colocar no chat ou todo mundo? Só quem for contra. Quem for Melhor. contra. o que quer dizer esse de acordo aí? De acordo contra ou de acordo com a minha decisão? Só para eu entender. Acho que é de acordo. Só quem é contra se manifesta. É só para referendo, gente. Eu acho que já deu, Rony. Eu acho que podemos prosseguir. Estava escrita Cláudia Ok. Guerra, segunda, e você tinha aberto a palavra para o Jimmy. Aí eu vou anotando quem tiver inscrito, tá? Ô, Jimmy, eu posso ir com a Cláudia primeiro? Sim, até porque ela tá na pauta lá e assim, o meu assunto eu posso vir depois aqui. Então, Perfeito. gente, me preocupou a questão do centro de tecelagem e eu soube que ele está vinculado ao desenvolvimento social, mas como é monumento tombado, e aí teve toda uma matéria na TV Paranaíba, onde fala de 10 tecelãs e 2015 a gente tinha muito mais, né? Parece que 19 mais 2, né? Homens e mulheres. Mas, enfim, como é monumento tombado, a destinação do lugar ali, eu penso que diz respeito ao CONFAC, a gente precisa conversar sobre isso. E parece que a Mônica tem uma reunião de secretariado, né? Eu acho que a gente podia também ter informações a partir dessa reunião que vai ter de secretariado, mas me preocupou, né? Como historiadora, como alguém que acha importante monumentos tombados, a preservação desses monumentos e a destinação adequada para eles, né? Então, se a gente for lembrar lá a história atrás, eu trabalhei no arquivo nos anos 80, ainda era Yolanda, a gente teve Ronan Tito lá atrás, que estava vinculado ao desenvolvimento e trabalho, né? E aí o centro de tecelagem tinha toda uma atuação para gerar trabalho e renda. Eu não sei o que que houve, que ele parou, eu sei que o Edmar faleceu, né, gente? Tem tudo isso, mas tem outras pessoas aí por detrás. Então eu penso que é algo que a gente precisa entender melhor, o que está acontecendo, qual que é a destinação para esse espaço, por que que hoje parece que tem a intenção de dar uma outra destinação para esse espaço que não a destinação que ele tinha antes. Isso me preocupou, e eu penso que, mesmo que seja vinculado ao desenvolvimento social, tem temas que precisam ser de conversa entre secretarias, no caso, desenvolvimento social e cultura. Queria ouvir vocês um pouco sobre isso, né? Eu sei que o pessoal está fazendo aí uma petição, preocupado com o que ouviram na TV Paranaíba, dessa reportagem, de que ia ser dado um outro destino para o centro de tecelagem, nos acionou e nós pedimos para colocar na pauta com essa preocupação de compreender o que é que está acontecendo. Então, eu inicialmente coloco essas ponderações para a gente tentar pensar que apoio que a gente pode dar para os tecelãos e tecelãs da cidade, né? Como é que a cultura e esse conselho pode se colocar mediante essa questão. Então, essa é a argumentação que eu trago inicial para a gente ver o que encaminhamentos podemos dar a partir dessa reunião que vai ter de secretariado e pensando enquanto um monumento tombado na cidade de Uberlândia, que tem história, né? E memória, portanto, cultural também. Rony, Então, só para te ok. auxiliar aqui, Sim. estava escrito o Jimmy e o Ricardo, mas eu creio que o Ricardo e o Jimmy é de outra. O Ricardo é um informe e você também vai ser um informe, né, Jimmy? Vai ser como informe? Tá. E aí, então é a Sandra a primeira inscrita e depois eu vou me inscrever também para poder ir respondendo aí. Ok, Sandra. Gente, não é melhor ouvir o Jimmy e o Ricardo com informes deles? Porque aí depois fica a pauta só para discutir essa questão. O Isso, que que pode vocês ser. acham? O que que você acha? Pode ser Pode também. ser. Então, eu acho melhor ouvir o Jimmy e o Ricardo, que aí a gente Então, não precisa nem ficar muito tempo e nem eles esperando. Ok, então, o Depois Jimmy eu estava volto escrito a comigo.
a me inscrever. Tá, o Jimmy estava escrito primeiro. Jim, por gentileza. Então vamos lá. Boa noite a todos e todas. Bom, meu informe não é bem um informe, né? Na verdade, assim, eu até conversei essa semana passada com a Aliciane, que é em relação à questão do CEMEP com a relação CEMEP e nós, produtores culturais, né? Até conversei com a Luciana a respeito disso, porque não só eu tive alguns problemas no ano passado em relação à questão com o CEMEP, essa relação que é solicitação de espaços dentro das escolas, e tive ciência que outros os proponentes também tiveram dificuldade com essa relação de solicitar o espaço das escolas para liberação e não teve a resposta em tempo hábil, ou não teve resposta mesmo do CEMEP, no núcleo ali que cuida dos projetos. Eu sei que assim, ó, começo de ano, a gente entende, né, que eu sou professor também, sou professor inclusive na rede municipal, e a gente entende que o CEMEP ele é um centro de formação de professores de grande importância ali para a formação continuada dos professores, então ele tem uma certa importância. Começo de ano, em qualquer rede, seja estadual ou municipal, é um momento assim bem intenso, né, com várias demandas para a educação. Porém, é, é necessário que o CEMEB ele também tenha um entendimento de como funciona a dinâmica dos projetos culturais, em especiais aqueles que realizam oficinas, que é o meu caso, realizo oficina dentro de escolas da rede municipal, e para isso a gente precisa de um respaldo do diretor e do CEMEP. O diretor ele tem autonomia dentro da escola, mas ele não pode decidir sozinho, segundo as regras do município, em relação à liberação ou não do espaço. Isso tem que passar pelo CEMEP, pelo núcleo de projetos do CEMEP. E aí, quando a gente, como produtor, a gente procura o CEMEP, a gente via e-mail ou às vezes até mesmo uma reunião, a gente tem um período muito grande burocrático ali de espera que às vezes até quase que inviabiliza os nossos projetos, porque os projetos das leis de fomento, seja PEMINC, o PENAB, a gente tem prazo a cumprir para realizar as nossas oficinas. Então, acaba que alguns proponentes estão tendo essa questão inviabilizada de realizar o seu projeto dentro das escolas que propôs inicialmente, tendo que alterar o espaço. Eu mesmo estou com um projeto a ser realizado dentro da escola do município e tenho pensado, talvez, em mudar para outra escola da rede estadual, onde a dinâmica e a conversa, inclusive a liberação, ela é mais flexível, pode-se dizer assim, que o próprio diretor ele pode decidir se aceita ou não. Então, assim, é um pedido também aqui em reunião, mas também aos demais conselheiros, né? Que verifiquem também nos seus setoriais estão ocorrendo, porque assim, eu tenho ciência disso dentro do setorial de artes visuais e alguns proponentes do teatro também que estão envolvidos com a educação ou projetos voltados para a escola, tendo esse problema, tanto dentro de 2025 e agora a gente está no começo de 2026, né? Com os projetos começando aí, recomeçando. Então, também um pedido para a secretaria. Eu fiz esse pedido diretamente à Aliciane, mas hoje estou expandindo ele aqui, trazendo, né, para que as duas secretarias, tanto de educação quanto a de cultura, elas tenham uma conversa e tentem, pelo menos, chegar a um consenso de como é que a gente poderia estar fazendo essa liberação das escolas. Porque tem algumas escolas, eu não vou dizer todas, mas a escola onde eu trabalho, por exemplo, tem final de semana, tem vigilantes que ficam ali naquele espaço ali que está ocioso. E era a ideia de usar um desses espaços, e alguns projetos têm essa dinâmica, né, de usar o sábado, às vezes, como usando uma sala de aula ali para poder realizar a oficina, e às vezes não tem essa liberação por parte do CEMEP, ou não tem essa liberação ali por parte da Secretaria de Educação para poder realizar as oficinas. Então seria meio que uma conversa, uma explicação de como é que funciona entre secretarias aí para a gente da cultura, para facilitar esse acesso também, e que a gente não tenha tantos problemas aí dentro de 2026, que está só começando para realizar os nossos projetos da cultura dentro dos espaços voltados para criança e adolescente, que precisa muito. Não, acho que assim, é fundamental que a cultura, e acho que é os conselhos que está aqui por esse motivo, né? Que a cultura ela chegue a esses espaços das escolas, principalmente as escolas que estão nas áreas periféricas, atendendo crianças e adolescentes, tá bom?
é mais um pedido e também, assim, uma solicitação que os outros setoriais verifiquem também se está ocorrendo isso e traga isso para a Aliciane, né? Essa semana eu vou estar mandando e-mail para a Aliciane, passando os levantamentos que eu fiz e se mais alguém em outro setorial tiver essa questão também que traga para a gente aí, para a gente tentar resolver isso em conjunto. Perfeito, Jimmy. Com a gente aqui também aconteceu a mesma coisa, colocaram tanto empecilho aí que a gente acaba desistindo, né? Mas é muito bom aí sua fala, tá? E vamos ver isso aí, sim. Quem é o Oi, próximo Rony. agora, Ricardo? Levantou a Rony, mão o Ricardo, a Andréia, eu não sei, acho que a Cláudia primeiro e depois a Mas Andréia, depois né? deles todos eu falo, sem problema. Então Tá. vamos lá, Ricardo. Como é que você está? Tudo bom? Oi, gente, tudo bem? E vocês? É, eu levantei agora para comentar a fala do Dinho, pode ser? E depois eu falo. Informe, é isso mesmo, né? Pode Aí ser? depois eu respondo para vocês, que eu também estou Tá. na. Só dando esse parecer também do setorial de teatro, essa dificuldade é antiga com o CEMEP, assim, desde quando se instaurou essa relação com o CEMEP, né? Porque antes a gente falava direto com a escola, mas desde que se criou essa regra tem sido dificílimo. Na trupe, a gente passou por uma situação ano passado, ano atrasado, não sei. A gente tem um espetáculo de rua chamado Embaetatá, que narra a lenda do Boitatá e um resgate de benzedeiros, o imaginário de benzedeiros rezadores de Minas Gerais, de, né, protetores das matas e tal. E aí, no fim, a gente acabou conseguindo, no fim, a gente acabou conseguindo sim, nesse caso, mas houve uma solicitação, inclusive, do CEMEP, de que a gente fizesse uma apresentação para os professores de ensino religioso, para eles, tipo, darem um parecer se podia ou não. E é isso, não é um espetáculo que trata absolutamente de nenhuma religião diretamente, um espetáculo que sauda lendas brasileiras, assim, seres fantásticos do imaginário brasileiro. E a gente também tem tido a mesma dificuldade que o Jimmy relatou aqui, de um prazo que não condiz com os editais. A gente tem tentado solicitar já na inscrição, mas é isso, é uma das primeiras coisas que a gente começa, porque leva muito tempo, tanto para a inscrição como depois, mesmo tendo a carta na hora da execução, a gente precisa de novo de repassar de novo pelo CEMEP, e essa dificuldade aí é real, no teatro também. Ok. Próximo é a Andréia. A Cláudia falou que quer falar por último, né? Então é a Andréia. Depois a Sandra. Boa noite a todos vocês. Ouço aqui, né, os colegas conselheiros, o Jimmy e o Ricardo, trazendo aí essa questão do CEMEP, né? Eu represento aqui a Secretaria Municipal de Educação e eu me comprometo, né, a levar essa questão. Vejo de total importância nesse diálogo entre a cultura e a educação, e vejo assim que é possível um diálogo, né? A questão dos prazos, como eles colocaram, e de algumas questões. Então vejo que fará um levantamento, vai passar para a Leciane, e eu já vou levar, né? Lá os setores são diferentes, eu trabalho no CEMEP, mas eu trabalho na diretoria pedagógica. Então, eu tenho, são diferentes, e o setor onde aprova, onde dialoga sobre esses projetos, é especificamente o setor de projetos, como vocês acredito que já conhecem, né? Mas, de qualquer forma, eu vou levar a diretora pedagógica, porque isso respalda nas práticas pedagógicas da escola, é lá que vai acontecer, vai somar, né? Para já aguardar esse levantamento que vocês vão fazer e um posterior diálogo, dado a importância, né, dos eventos culturais, das atividades que são desenvolvidas nas escolas. Sandra? Oi, gente, eu ia só comentar e contribuir nesse diálogo sobre a questão da realização das atividades culturais nas escolas, porque a própria legislação, algumas, né, disposições específicas exigem que a contrapartida seja feita em escolas, né? Então eu acho que isso deve ser levado em consideração, porque é uma exigência legal também. Então eu acho que nada melhor do que a conselheira que representa a educação aqui para levar essa demanda. Eu acho que nem precisa de uma movimentação muito maior, mas se ela precisar de apoio, o conselho, eu sugiro que o conselho encaminhe algum ofício no sentido, né, de demonstrar essa não só a importância da atividade cultural, mas porque é uma exigência legal que as contrapartidas de projetos aprovados sejam feitas em escolas.
Quer falar primeiro, Cláudia? Depois eu respondo? Isso. Complementando o que o Jimmy traz, é uma dificuldade que eu também tenho enfrentado na rede municipal, porque na rede estadual é com tranquilidade, né? Então, por exemplo, já é lei, por exemplo, municipal, que no mês de março tenha discussões nas escolas sobre a prevenção, direitos das mulheres, prevenção à violência doméstica. Vamos lembrar que, inclusive, Minas Gerais está com índices alarmantes. Uberlândia, em 2024, estava em primeiro lugar em feminicídio do estado de Minas, mais do que Belo Horizonte, né? Então, assim, tipo, a cada 3 dias uma mulher é assassinada e essas questões precisam ser trabalhadas na escola, com os familiares e com os alunos. A gente não consegue, gente. E esse é meu doutorado é sobre isso. Então, eu tenho oficinas prontas sobre essa temática e a gente não consegue. Então, eu penso que esse diálogo, e eu vejo falas de muito bom senso da Andréia, da Leiciane, né? Esse diálogo entre educação e cultura, eles precisam acontecer, porque muita oficina é sobre a cultura da paz, né? Que é muito necessária dentro das escolas. E o Estado convida a gente de forma exorbitante, enquanto que no município a gente não consegue entrar. E é um trabalho que eu faço há 30 anos, né? Então, eu acho isso difícil, acho que é um pesar para o município, acho que perdem os alunos, as escolas, a cultura, as produções, tanto teatrais quanto de literatura, né? E eu penso que esse diálogo precisa acontecer sim. Eu estou também no Conselho de Educação, Jimmy. Vou levar essa demanda também para lá. Nem sou conselheira titular, né? Sou cidadã, estou no Conselho de Educação por ser profissional da educação. E vou levar, porque eu acho importante. Tá demais, assim, a burocracia. E esse tipo de coisa que fizeram, Ricardo, me soa censura, né? Como é que vai passar por um filtro, gente, uma produção aprovada, né? Não dá, nós não estamos nos anos 60 mais. Então, assim, isso é sério. Eu penso que esse diálogo ele precisa acontecer mesmo, cultura e educação. E mudar esse tom, né? Assim, ninguém é inimigo, a gente quer contribuir, a gente faz voluntariamente muitas dessas ações, né? Ou por via de projetos, né? Que também é legítimo, enfim. Então, essa é a contribuição que eu queria dar e vou levar para a educação. Conselho. Então, eu já tinha falado com a Mônica, a gente tinha conversado com ela, só que a Mônica, você sabe que ela fez uma cirurgia semana passada, ia viajar, ela ainda não conseguiu agendar com a Tânia, mas já está na Ela pauta está dela bem da cirurgia? essa conversa. Já fez, ela está operada, trabalhando operada, inclusive. E ela ficou de agendar essa semana com a Tânia ainda, estava esperando um e-mail do Jimmy, mas assim, só com o relatório aqui da reunião do conselho hoje, acho que já tem mais força e mais elementos. É a lei que realmente tem a lei, o marco regulatório da cultura, acho que a PENAB, na PENAB especificamente, tem lá a previsão que tem que ser feita em escolas públicas, preferencialmente. No PMIC não tem, já teve a contrapartida financeira, antigamente a contrapartida social, né? Que existia antigamente, ela falava expressamente para ser desenvolvida em escolas públicas, né? Preferencialmente municipal. Então, vai ter esse diálogo, vocês podem contar com isso. A Mônica já está, já colocou isso na agenda dela e em breve, talvez na próxima reunião, a gente já tem um posicionamento do que se desdobrou, tá? Ô, Luciane, até estava pensando nessa questão do e-mail mesmo, né? Mas como Uhum, tinha em vista já a reunião, falei, bom, vou trazer para o conselho, porque não é um caso, como eu tenho ciência desses fatos ocorrendo também com pessoas do teatro, que estão ligados à uhum, educação e com projetos ligados a escolas, né? Eu falei, vou levar para o conselho porque é mais amplo. A gente vai ter, e como o próprio Rony mesmo acabou de comentar aqui, né? Que eles também tiveram um problema. Então não é um problema de um setorial só, são problemas de vários setoriais. E é exatamente, o meu projeto é da PENAB, e que tem essa exigência de ocorrer dentro de escola da rede pública. E aí a gente acaba tendo todo essa parte burocrática que impede que o projeto ocorra. Então, no caso, meu projeto já tem o aval da diretora, que ela aceitou desde que eu levei a proposta para ela, sentei com ela, mas aí ela não pode passar em cima das decisões do CEMEP, ela tem que aguardar o CEMEP liberar, e são todos os diretores do município que têm esse problema, e aí, Cláudio, no estado a gente não tem isso, porque os diretores da rede estadual, eles têm autonomia, né, para poder decidir o que vai, projetos que vão ocorrer e projetos que não vão ocorrer dentro da escola, mas dentro da rede municipal a gente tem que passar pelo viés do CEMEP, que é o que causa, às vezes, atraso do nosso projeto. A gente tem que começar, como o próprio Ricardo disse, muito antes a questão da liberação,
e ter o documento em mão para poder levar para a escola e depois mudou o ano, às vezes mudou o ano, a gente ainda ter que voltar novamente ao CEMEP para poder respaldar uma decisão que foi tomada lá. Então, acho que essa conversa entre as secretarias ela é muito importante, independente da ação junto ao conselho, dentro da ação junto o setorial dentro do CEMEP, mas essa conversa entre secretárias ela tem que ocorrer mesmo, tá? Tá. E obrigado pelo apoio. E só mais uma coisa sobre esse assunto ainda, Alessiane. Uhum. Eu acho que tem uma questão ainda da autonomia das escolas, né? Eu sei que a Secretaria de Cultura não infede sobre educação, mas às vezes é isso, a gente já quis realizar projetos em que a gente sabia que tinha 3 professores de teatro, que a gente já tinha trabalhado com eles no ano anterior, era um projeto de formação de público espectador, então continuar com esses professores na mesma escola seria, assim, fundamental nessa perspectiva da formação de público. E aí a gente ter essa dificuldade, assim, né? Tô querendo sugerir, né, para a Cláudia também, que vai lá para o conselho, para a Andréia, que é isso, assim, se tem um histórico com a escola, às vezes é o professor da escola, tem alguém, nem todas as escolas têm professor de teatro, no caso, né, do teatro. Então, assim, se isso já passou pela escola, se não é mais rápido, mais fácil, depois avisar para o CEMEP, assim, não sei. Mas essa questão também dessa autonomia das diretoras das escolas, de que entende e se relaciona com a sua comunidade, de entender o que cabe ali ou não, sem precisar necessariamente de uma aprovação anterior do CEMEP. Ricardo, te interrompendo, Luciano, só pegando um gancho na fala do Ricardo, assim, ó, que eu acho que concordando plenamente com o que o Ricardo está falando, o diretor ele está dentro da comunidade, ele conhece a necessidade da comunidade. É diferente, não querendo menosprezar o papel do CEMEP, porque eu acho que ele é super importante, sim, mas o diretor está ali, ele conhece todo mundo que está ali, ele sabe o que às vezes a comunidade precisa. Então, quando chega um projeto lá que vai falar sobre cultura popular ou sobre questão da mulher ou qualquer outra questão, o diretor ele sabe o que está sendo necessário ali naquele momento. E ele, acho que talvez dá essa autonomia para o diretor, como o Ricardo acabou de colocar, para decidir e depois só comunicar ao CEMEP, eu acho que seria um dos pontos aí a ser pensado dentro da educação, para poder facilitar também, tanto a vida do nosso proponente, quanto do diretor também, que às vezes quer ver o projeto ali, mas vê a questão barrada porque não tem ainda o aval do CEMEP. Jimmy, eu vou pegar o gancho aqui, desculpa vou falar, mas eu vou pegar um gancho aqui. Vocês É, o- falaram que a maioria das escolas estaduais e municipais, vocês estão tendo dificuldade nas escolas municipais, não é isso mesmo? Isso, município, estado não. Eu acho que você está enganado. O Estado tem sim, porque minha filha está estudando no Estado, vou te falar, aqui no bairro Pampulha, né? E é poucos dilemas que falam sobre feminicídio dentro da sala de aula do Estado. Você me desculpa, mas o Estado também está tendo muita, tá? Você me desculpa porque eu fui chamado na escola essa semana passada eu mesmo cheguei na diretora e perguntei como é que é a educação dos alunos nas escolas sobre se trata o feminicídio, né? Dentro da sala de aula, a professora se fala. Eu perguntei 5 professores, das 5 professoras, só uma que me respondeu. São poucas que falam isso dentro do Estado. Resistência dentro do Estado também tem, né? Mas eu falo assim, o leque tem que ser abrido para todos, que eu acho que não tem que ter resistência, não. Porque a gente vê notícia, a gente vê o que está acontecendo, a gente viu o que aconteceu essa semana agora, né? Que o caso da mulher no Planalto ali, né? Foram O que 3 aconteceu casos, só esses dias agora, 3 casos. foi, eu vi, Glau, 3 casos. Então, eu acho assim, eu acho que o leque tem que ser aberto, abrir mais esse leque, né? Fazer mais acontecer, ir para cima do Estado, pedir para o município fazer o que tem que fazer, mas eu penso assim, no Estado tem uma pequena revelância ali, mas assim, é uma coisa que a gente não pode desistir e correr atrás, que a gente vai conseguir, porque essa bandeira tem que ser muito levantada e tem que falar assim dentro da sala de aula, né? Porque o que está acontecendo você está doido, Deus me livre. É difícil. Tem que ser falado para os alunos, sim, dependendo do município, do estado. Tem que levantar essa bandeira, sim, porque o feminicídio dentro do nosso estado está muito alto, principalmente aqui em Uberlândia.
A Obrigado. questão, Weber, aqui no debate é só que o município tem um órgão que burocratiza, o Estado não tem. Então, às vezes, é a própria escola, ou algum professor, ou a visão, né? Então, é diferente. E o município tem. E eu penso, gente, que não é desinteressado centralizar no CEMEP, né? É um jeito de fazer gestão. Então, é nesse sentido que aqui o nosso pedido, do Ricardo, do Jimmy, do próprio Rony, que está reconhecendo, a Leiciane com bom senso, a Andréia, esse diálogo ele é importante, porque a autonomia da escola, que conhece a sua realidade, ela facilita o processo. Porque senão, gente, vai ganhar algumas escolas e vão perder outras. E, infelizmente, eu tenho visto perder muito o município, né? Porque o Estado chama a gente, eu não consigo, minha agenda não dá conta em março. Né? Enquanto que o município é novela. Aí eu já até desisto, eu falo assim, não vou nem tentar mais com o município. Isso é muito ruim, né, Leiciane? É muito ruim, André, pessoal todo, porque perdem os alunos, perdem as escolas, perde a comunidade de Uberlândia, porque a gente tem uma expertise naquilo que a gente faz. Né? Então, é nesse sentido que a gente está pedindo essa aproximação maior, essa desburocratização e esse outro jeito de gestar. Só complementando a fala da Cláudia, ô Weber, a questão não é nem sobre o tema, mas a liberação do espaço, sabe, para poder levar os projetos para dentro da escola. Então, assim, ó, porque independente do tema que está sendo tratado, por ter que passar pelo CEMEP, às vezes a gente tem uma parte burocrática muito grande que atrasa todo o trabalho. Enquanto que o diretor que tem a autonomia ali da rede estadual, ele já libera, na outra semana você já começa o trabalho lá dentro da escola. Então, e aí é lógico, tem as escolhas pessoais dos diretores, a gente não vai entrar nesse mérito aqui. Mas na prefeitura, por mais que o diretor fale, pode trazer o projeto, você precisa, o diretor mesmo, ele fala, ó, você tem que ir lá no CEMEP para conseguir a liberação, senão eu não posso abrir as portas da escola para você. Esse é o Agora, problema. Weber, uma contribuição. Eu sou mãe também de dois jovens, você é pai. Você, enquanto pai, você é um membro dessa comunidade escolar. Você pode solicitar que alguns temas sejam levados, porque respaldo legal já tem. O mês de março deve parar para comemorar e refletir o que é o 8 de março, os impactos, etc. Se você pensa que o racismo é importante para ser levado, coloque isso também na reunião de pais. Então, eu penso que você, como cidadão, e eu também, somos membros dessa comunidade escolar e temos o direito de sugerir, tá? Então sugira e pode até dar meu nome, estou à disposição. É. Eu creio que, para Já, encerrando, gente, aqui, o Rony, só para encerrar, eu creio que, André, a gente, nessa conversa com a Mônica e com a Tânia, né, e até com o pessoal do CEMEP, eu acho que tem que a coordenação geral lá do CEMEP, que a gente talvez sugira a inversão desse caminho. O proponente procura a direção da escola, faz a tratativa, a negociação, a diretora analisa e depois leva para o CEMEP só para referendar se é importante essa passar por lá, sabe? Então, acho que agiliza também. Mas a gente vai levar, tá, gente? Eles vão conversar, vai ser conversa entre eles lá e a gente traz o resultado e eu tenho certeza que a gente vai ter um resultado positivo. perfeito. Vamos aguardar. Mais alguma fala aí, pessoal? Podemos então falar da outra questão? Tem algum É o informe? Ricardo. Parece que o Ricardo, né, antes dessa, o Ricardo tinha alguma coisa, um informe, só Sim, um informe. podemos passar para ele, então? Ricardo, fica à vontade. É bem rápido, só para manter os conselheiros atualizados com relação a isso. Está acontecendo o primeiro Fórum de Conselheiros e Ativistas de Cultura de Minas Gerais. Eu participei no ano passado, eu me inscrevi, foram 3 encontros online e agora vai rolar um presencial nesse fim de semana, né? Porque eu divulguei lá no grupo do conselho, acho que ninguém conseguiu se inscrever. Tem conversas muito produtivas, assim, né? Sobre uma troca de experiência entre os conselheiros municipais de cultura de Minas Gerais. E desse encontro presencial agora nesse fim de semana, sexta à tarde, sábado de manhã, vai sair uma carta desses conselheiros para ser enviada na rede de gestores municipais de cultura e entregue para a Secult. E aí na semana que vem eu vou fazer um compilado assim das informações, das apresentações que tiveram nesses fóruns, do que tem sido conversado. Vou pedir para compartilhar com vocês as aulas, esses 3 encontros online. E vou estar no sábado na mesa de abertura, representando o Conselho Municipal de Política, representando os conselheiros de Minas, e aí, obviamente, o Conselho Municipal de Política Cultural de Uberlândia. Era isso.
Mais alguém, hein? Uma fala? Tem não, Rony, não tem mais ninguém inscrito. Podemos encerrar, então? E sobre a questão que eu coloquei, A gente? Cláudia, agora é a pauta principal. Agora que é a Cláudia, me pauta. perdoe. Meu Deus. Tranquilo, Rony, é assim mesmo. Minha cabeça anda muito ruim, então não vou nem questionar a sua. Ô, Cláudia, prossiga, por gentileza. Então, eu queria saber o que a gente pode fazer enquanto Conselho de Cultura. Eu acho que é o mesmo tema aqui, gente, a aproximação entre desenvolvimento social e cultura, né? Porque se por um lado o espaço lá ele é um espaço de gerar trabalho e renda para tecelãs, se for dar uma outra finalidade, isso esbarra nessa questão, mas é também um monumento ali tombado. Então, de novo, eu acho que a Mônica pode levar e a gente, enquanto cultura, apoiar que o espaço seja destinado para aquilo a que ele sempre foi destinado. E, inclusive, consultar os tecelãos da cidade, as tecelãs da cidade. Ou que seja uma audiência pública, sabe, Sandra? Eu fiquei pensando nisso. Que seja uma audiência pública, trazer essas pessoas para a gente pensar sobre esse espaço. Então, essas são duas sugestões de encaminhamento que eu dou. Uma é da conversa da Mônica com o desenvolvimento social em relação a essa questão, o que está sendo dito sobre isso, e a outra é que uma audiência pública possa se dar para a gente ouvir os sujeitos dessa história, e eu fico preocupada em destinação diferente para ali, que não seja aquela para que se propõe um espaço de tecelagem, e que eu penso que ali é patrimônio histórico, é turismo, é tudo de bom, né? Enfim, precisa ver o que está acontecendo. A Sandra é a primeira inscrita, eu vou deixar para o final para poder. Ok, então, Sandra, pode... Então, gente, eu acho que é importante trazer aqui a discussão quais são as problemáticas em relação a essa questão, né? Nem todo mundo acompanha, nem todo mundo sabe o que está acontecendo. Como é que o Conselho pode contribuir em relação a uma situação que é de uma outra secretaria, no entanto, está imbricado diretamente com a questão cultural, que tem a ver com o artesanato, tem a ver com o espaço de gestão da produção, independente das circunstâncias. Eu acho que seria bom, eu acho que, se eu não estiver enganada, tem duas pessoas participando, agentes culturais, acho que a Yara e uma outra pessoa que poderia falar um pouquinho sobre qual é a problemática. E eu sugiro, eu acho que o que cabe ao Conselho é fazer, na verdade, uma nota de apoio à permanência do espaço para as atividades culturais, do artesanato de tecelagem, embora seja do serviço social, porque isso tem a ver com geração de renda, que são outros, né, outros componentes, e me parece que até hoje não embora, né, tenha a referência cultural, mas não se conseguiu passar para a cultura. A gente também precisa entender um pouco por que não está sob a gestão da cultura, mas eu acho que é muito importante a gente entender um pouquinho o que está acontecendo, né? E também, né, ao final, Rony, o meu encaminhamento é que a gente possa produzir uma nota, ou juntamente com as mulheres tecelãs ou os homens, né, e as mulheres envolvidas na tecelagem de lá, juntamente com eles, dar um respaldo de que a gente quer que preserve um espaço que é além da dimensão, né, de ser um espaço, eu não sei se é tombado nesse aspecto, a Cláudia mencionou aí, a gente precisa também ter informações claras sobre isso, mas o que nos diz respeito é em relação à preservação de uma prática cultural, de uma referência de importância, né, não só de memória, mas também relacionado a movimentação da tecelagem aqui na cidade, num lugar específico que já é tradição, né? De você saber que ali estão, né, com aqueles produtos, né? Um trabalho maravilhoso que é desenvolvido ali. Então, acho que a gente podia ouvir, Rony, se você puder abrir a palavra aí para quem está acompanhando de perto. Devem falar. Ó, tá inscrito o Ricardo e depois acho que a Yara. A Yara tá levantando a mão. É isso, Yara?
Eu não estou encontrando o trenzinho aqui de Ah, não, mas eu apertar. vi aqui. Você está inscrito. Vai primeiro Obrigada, dar o Ricardo. Luciane. Obrigada. Ah, Vamos para o Ricardo primeiro. Segue aí. É só quando o Luciano for falar, para um pouco, pegando aí o final da fala da Sandra, entender a relação do Conselho de Patrimônio com esse espaço, assim. Também nesse sentido, se o Conselho de Cultura não pode solicitar algo para o Conselho de Patrimônio, que está dentro da mesma casa. Tá? Ok. Então, Sandra, eu acho que nós agora é a devemos Yara. sim. Aliás, Yara, pode falar. Obrigada, gente. Primeiro, boa tarde para todos vocês. Tem saudade dessas conversas e dessas lutas, dessas lidas, né? Então, não sei se vocês sabem, mas a minha história com o centro de tecelagem, ela é muito antiga também. E ela data acho que 2012, quando eu fui dar uma oficina lá. E depois, em 2015, quando foi um projeto que a gente deu oficina de roteiro, direção, montagem, direção de cena, e elas criaram um roteiro de um filme que se chama Tecendo Memórias. E em 2015, gente, tinha 19 tecelãs mulheres e 2 homens. E hoje nós estamos com 10 tecelões, né? 8 tecelãs e 2 tecelões. Então, a gente percebe que está caindo o número. Mas o que será que está acontecendo no centro de tecelagem? É, é uma política pública que surge nos anos 80. Surge nos anos 80, quando não se falava no Brasil ainda em economia criativa e patrimônio imaterial. E foi criada aqui em Uberlândia um lugar onde juntava essas duas coisas, gente: trabalho e renda e patrimônio imaterial. O tecer com as mãos é tão mais antigo do que a gente possa imaginar, né? E aqui tinha um lugarzinho, ou tem um lugarzinho, pelo amor de Deus, tem um lugarzinho que foi construído para isso, que abrigou tantas histórias e tantas mulheres. E na região toda, não é só Uberlândia, não. É do Triângulo Mineiro. Isso aqui é uma joia, gente. É algo. Eu fico até emocionada de dizer isso. Entretanto, o que que acontece? Foi aprovado na Câmara Municipal de Uberlândia um projeto-lei para receber um aporte do BNDES de 88 milhões para construir um centro integrado de inteligência. Ninguém tem nada contra isso, pode. Então, nossa, isso é importante para a segurança da vida, da cidadania. Entretanto, no projeto de lei, se vocês forem ler, eu posso até mandar para vocês lerem. No projeto de lei, que tem 21 páginas, que foi aprovado na Câmara Municipal, não fala em nenhum momento, gente, que é para fazer lá no centro de tecelagem. Naquele espaço, que é um espaço. Como é que eu vou dizer? Ele é preservado pelo patrimônio histórico de Uberlândia. Tombado, perdão, gente, tombado, porque eu fiquei emocionada. Ele é tombado o espaço pelo município, o espaço, não o labor, o fazer. A função ainda não é patrimonializada aqui em Uberlândia. A função dessas mulheres que fazem isso a vida inteira, tá bom? Aí, o que que acontece? Não está lá no projeto de lei que vai ser lá. A Câmara aprovou. Aprovou. Só que o prefeito teve integração e tal, e tal, e tal, e ele falou que ia ser lá. Aí todo mundo assustou. E ele falou que ia ser lá, e juntamente com ele, parece que o representante dele na Câmara Municipal também falou a mesma coisa. Então, nós ficamos preocupados, muito preocupados com isso. Então, o que que nós fizemos? Mandamos uma carta, e essa carta foi para
a Secretaria de Governo, para a Secretaria de Cultura, porque é o conselho, certo, Ricardo? Você está corretíssimo, que a cultura é instituinte, a cultura atravessa todas as atividades, tudo isso, né? A gente vê isso na prática, né? E a gente só existe conselho, só existe tudo isso porque a gente está construindo, né, uma gestão cultural nesse país. E aí, o que que acontece? Então, agora, nós fizemos um abaixo-assinado que começou no domingo, gente, às 10 horas da manhã, já está com 1.500 assinaturas. A gente não tem na internet, não, é só de um passar para o outro, passar para o outro, passar para o outro. Então, nós mandamos carta, voltando, para a Secretaria de Cultura, para a Secretaria de Ação Social, para a Secretaria de Governo e para o prefeito. E eu acho que essa reunião, não sei se não me engano, Leciane, é para essas secretarias, inclusive, em darem uma resposta. Então, a nossa posição, né, é que a gente tem que manter aquele espaço. Aquele espaço foi projetado para isso. Os dois arquitetos, que é a Maria Elisa e o Roberto, os dois arquitetos estão nesse movimento junto com todos nós. Muitos professores, arquitetos, artistas, e muitos artistas, viu, gente? Tecelões, tecelãs. E não é só de Uberlândia, não, do Triângulo Mineiro, do Estado e do Brasil também. Então, é isso que a gente queria deixar muito claro, que a gente parece que é uma coisa que está lá pequenininha, parece uma joiazinha, mas ela brilha, 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 brilha. E eu queria vir aqui falar isso para vocês, e se o conselho fizer uma moção de apoio ao centro de tecelagem, eu deixo todo o material, tudo eu mando para vocês, e vai ser um prazer que vocês estejam de mão dadas com a gente. Obrigada, viu? Então, Sandra, eu acredito que já foi respondido aí, né? Eu ia dizer para encaminhar diretamente ao prefeito, mas a Yara teve uma fala cirúrgica aí, né? Todos os procedimentos, né, possíveis já foram tomados aí, acredito eu. Rony, só para falar aqui que é o posicionamento da secretaria, realmente nós não fomos oficialmente comunicados, lá é um bem tombado desde 2019 ou 2020, não me lembro o ano exatinho da publicação do decreto de tombamento, foi por iniciativa da comunidade, o conselho acatou, fizemos o dossiê, o processo todo e terminou ele, acho que final de 2020, 2019, começo de 2020. Não recebemos nenhum comunicado oficial, nenhuma comunicação, nenhum projeto, nada ainda sobre isso. O conselho, também o Conselho de Política Cultural, o CONFAC, eu sou a presidente, também não recebemos, e pela legislação, qualquer tipo de intervenção ou destinação diferente tem que ser consultado ao conselho, então o conselho reafirma que o conselho não foi consultado, mas a Mônica tem uma reunião com o prefeito e com o desenvolvimento social e com a secretaria de governo agora eu acho que na quinta-feira, se não me engano, para eles tratarem sobre isso, tá? Então, assim, por enquanto a secretaria não tem nada para falar, porque realmente a gente não tem informações, tá? E o conselho também tem a reunião agendada para a semana que vem, a gente só vai poder manifestar na reunião da semana que vem com essas informações que a Mônica vem do governo, tá? Então a gente não sabe o que dizer, não tem o que dizer por enquanto. Mas assim que tivermos, a gente vai colocar lá no grupo do conselho, provavelmente o prefeito deve fazer algum pronunciamento público. Então a gente está aguardando mesmo o posicionamento do governo. Ok. Aí, Yara, se puder encaminhar no grupo para a gente, né, essa documentação que você aí, seria de suma importância para a gente ir acompanhando também. Sim, com o maior prazer, viu? Com o maior prazer. Eu encaminho e eu acho que eu não entendi bem. Você disse, Liciane, que você não recebeu nenhuma informação se. Comunicado oficial que lá vai ter uma destinação diferente oficial do governo. Não, nós vimos igual lá na televisão, igual todo mundo viu. Tá. Até porque essa comunicação também não viria para a secretaria, ela talvez iria, talvez não, deveria ir para o conselho, para o CONFAC e para o desenvolvimento social.
né? Sim, É o sim, desenvolvimento sim. social que faz a gestão do espaço, acho que em parceria com a Fundação Instituto Filadélfia, Fundação Filadélfia. E interessante que a Instituto Filadélfia também, a gente foi conversar com eles, eles disseram que não receberam nenhuma informação oficial. Então, é nessa hora onde não recebeu nenhuma informação oficial que a gente tem que mostrar a força, né, do que a gente acredita, né? E engraçado, gente, que nesse filme que eu fiz junto com as mulheres, se vocês quiserem ver, chama Tecendo Memórias, só para terminar, foi uma coisa tão, assim, tão visceral, tão, que eu escrevo no final, porque eu as vejo tão fortes e as sinto tão frágeis. Eu acho que é um pouco isso, né, que a gente está vivendo agora também. Muito obrigada, viu? Eu vou mandar para vocês, tá? Mais alguém na fala? Quem primeiro é a Tem dois Sandra? inscritos aqui, a Sandra primeiro, está com a mão levantada, e a Cláudia, acho que levantou depois. Ok, Sandra, vamos lá. Então, eu quero fazer o encaminhamento e eu gostaria, presidente, que você colocasse para deliberação que o conselho, independente da secretaria atual ou não, eu penso que o conselho, como ele é composto de agentes culturais, pelo menos metade, né, é, que atua diretamente com a sociedade civil e certamente também os membros do governo que integram aqui o conselho teriam interesse em fazer uma moção de apoio à preservação das atividades de tecelagem naquele local, né, no mesmo local onde elas estão hoje. Então, eu gostaria que fosse encaminhada para deliberação, que a gente elaborasse uma moção de apoio à permanência das tecelãs e ao estímulo à maior atividade, né, desenvolvimento de atividades em relação àquele espaço, porque a moção de apoio ela é uma deliberação do Conselho e ela é publicada no Diário Oficial. Pelo menos é o nosso registro que marca a nossa gestão de apoio a uma atividade, né, do artesanato importante na cidade e da memória também. Então, eu gostaria que fosse encaminhada a deliberação do Conselho a minha proposta de elaboração de uma moção de apoio. A gente, sendo aprovado, a gente elabora a moção de apoio e passa para uma outra reunião de aprovação do texto para ser publicado no Diário Oficial. Então, ok. Ok? Ok. Rony, Me ouviu? e a Cláudia, e depois acho que a gente faz os encaminhamentos, né? Sim, O sim. meu Vamos também é votar. encaminhamento, vai na mesma linha do que a Sandra trouxe, porque por mais que a Yara tenha enviado toda a documentação para esses vários órgãos públicos, eu acho que o conselho tem que se manifestar, enquanto conselho. Então, vai na mesma linha da Sandra, parece até que a gente teve aqui um transmimento de pensação de que a gente possa apoiar de forma até preventiva, sabe, Liciane? Porque eu vejo que às vezes tem um atropelamento das questões culturais e aí, de repente, a gente leva susto com algumas decisões que vêm de cima para baixo. Então, a minha preocupação é que a gente tenha até uma atitude aqui preventiva, independente do desfecho, mas que a gente tenha um entendimento, o Conselho de Cultura, de que tem que se preservar a memória, a cultura, o espaço enquanto monumento tombado. É isso, né? Então, se esse encaminhamento for dado, eu penso que a gente já está adiantando aí o serviço em relação ao que venha depois. É. Inclusive, a ata dessa reunião, se a gente conseguisse, Sandra, se conseguisse fazer ela até quinta-feira, mesmo sem assinatura, para a gente, para subsidiar a Mônica também, né? Para a Mônica ter mais elementos, né? De convencimento, para conversar com o prefeito, né? Muito obrigada, Liciane. E eu falo para vocês que se a Mônica quiser conversar com a Maria Elisa, com o Roberto, a Maria Elisa não pôde vir porque ela foi dar aula, é, com o maior prazer, porque eu acho que eles têm toda a propriedade para poder passar tudo e toda essa história e essa memória, viu? Mas eu acho que aí a gente constrói o documento depois, Yara.
por agora é aprovar uma moção. Podemos, então, deliberar aqui? No chat aí? Vamos lá? Quem for contra? Quem for contra. Vocês me assustaram no anterior. Então, ninguém foi contra. Então, vamos encaminhar, sim. Será Muito tomado bem, a providência. cultura agradece. Uhul! Muito bom. Sandra, então, Aí eu para elaborar a moção, você vai elaborar? Como que é? Você vai fazer uma minuta? Isso, então foi Aí, aprovado apresentar uma moção de apoio, a gente elabora o documento, eu me voluntario para elaborar esse documento, e depois a gente pode passar no próprio grupo para aprovação do texto, ou chamar uma reunião extraordinária, como se o presidente entender que é melhor uma extraordinária para aprovar. Que dia que é a reunião da Mônica com o prefeito? quinta-feira. Aí, ó, tem que ser rápido, então. Não tem como ser rápido, Ah, eu porque a falo moção de assim, apoio, a moção de não. apoio, ela tem que ser publicada no Diário Oficial, Sim. onde fica registrado, Eu né? falo a Mas moção eu não. acho que a ata, a gente faz a ata com essa aprovação de uma Isso. moção de apoio, que depois vai ser publicada no Diário Isso. Eu Oficial, pensei na e ata, ela leva Sandra. como subsídio. Não, a ata a Perfeito. gente faz, tranquilo. Né, Perfeito. Amanda? Amanda E o tá que aí, precisar de gente? ajuda também para eu revisar, eu estou à disposição, tá, Sandra? Não, Sandra, eu vou Sim. tirar, então, terminando a reunião, a gravação, já tiro a transcrição e te envio. Pode Vejo mandar. se dá uma melhorada nela, na transcrição, para Tá. melhor. Isso. Aí eu elaboro aqui a ata e com mais detalhes, com um pouco da fala da Yara também, né? É importante. Para subsidiar. O Ricardo mencionou uma outra referência, não é? O Ricardo da Diretoria de Patrimônio, acho que é a Valéria, não é? É a Valéria, É o até que conselho. hoje também não. A Valéria está aí? Não, hoje a Valéria não está, não. O pessoal de secretaria tá lá. Tá. Então depois, se ela sair, você vê com ela, se ela tiver alguma contribuição que possa passar, a gente depois coloca no documento, né? E a Valéria Então, tá é bom. ótima. Correto. Mais alguma coisa, pessoal? Alguma fala em cima? Aqui? Não, acho que tá tranquilo. Podemos encerrar, então? Deixa eu fazer um informe. Ô, Luciane, esqueci do informe. Não, perdão. Não, mas tem problema não, Rony. O projeto de lei de alteração da lei do PMI que foi para a Câmara, gente. Vai essa semana, deve. Oh, que ótimo. Ô, coisa Então, boa. Que dia que vai, bem? Foi difícil, hein, gente? Que dia que A vai? gente não sabe o dia, mas já foi para a Câmara. A Mônica me comunicou acho que foi segunda-feira, sexta-feira passada. Só tem sessão nos 10 primeiros dias, então tem que ser essa semana, né? Começou essa semana, a primeira foi ontem, não foi, Cláudia? aí Foi. você E aí tem acompanha pra essa semana gente, e a tá? outra, então. Tá, isso. Acompanha pra gente aí, Cláudia. Até o Jair pressionou, gente. O Jair foi um dos que fez pressão lá também Ótimo. Vou agradecer ele, inclusive. Isso, e aí ele pediu para a gente para eu fazer um resumo para ele dos pontos, apontando os pontos para ele poder defender lá na tribuna, viu? Excelente. Aí Vou falar com ele, então. É amanhã, tem que lembrar de fazer isso amanhã. E vou pedir ele avisar para nós, então. Isso. E aí eu aviso no conselho. Certo. Show. Perfeito. Mais alguma coisa, gente? Vou dar 5 minutos aí para vocês pensarem. Não, tá. Bora que eu tenho muita coisa ainda. Um beijo. Podemos encerrar? Então, declaro encerrada a reunião. Um abraço a todos aí e vamos ficar atentos aí, principalmente com essa questão do PNIT aí. Cláudia, vê se passa para a gente de primeira mão aí, por gentileza, tá? Boa Pode noite a deixar, todos. me falando, eu falo no grupo lá. Obrigada, beijo para vocês. gente. Até mais. Valeu, Yara. Tchau, até a próxima. Boa noite, Tchau, gente. até a Boa noite a próxima, todos. gente.